Olá, alunos, tudo bem? Como vai a leitura? Espero que estejam se esforçando. Bem, nessa aula nós vamos entrar um pouco nas questões históricas do Brasil. E tem muita coisa que a gente precisa saber. Vamos lá. Vamos pegar como exemplo a pintura da primeira missa no Brasil, do Victor Meirelles. É uma obra de 1861 e é uma das mais conhecidas do país. Você certamente já deve ter visto em algum livro de história. Porque ela é constantemente reproduzida, né? Ela retrata o que teriam sido os eventos do dia 26 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral ordenou a realização da primeira missa, né, para celebrar a chegada dos portugueses no nosso território. Produzida pouco menos de 40 anos após a independência, a obra de Meirelles acompanhava uma tendência do período para a criação de pinturas com temas históricos. Parte de todo um esforço para a criação de uma identidade nacional. O que nós entendemos hoje como uma identidade brasileira, ou ser brasileiro, foi o resultado de um processo criado e fortalecido lá no século XIX. Quando ocorre a independência, lá em 1822, não existia um país unificado, mas sim uma ex-colônia na qual diferentes regiões mantinham poucas relações entre si, algumas nem se conheciam, organizadas que estavam até aquele momento em manter apenas contatos administrativos e legais diretamente com a metrópole, ou seja, diretamente com Portugal. As pessoas de norte a sul do território não imaginavam que faziam parte do mesmo país, o que tinham alguma identidade comum. Muito menos existia qualquer sentimento de brasilidade. O ano de 1822 marcou tanto o início de um processo de integração política com a independência e manutenção territorial tão da ex-colônia, quanto a busca pelo desenvolvimento de sentimentos patrióticos, que viriam aliar o ideal de uma nação ao ideal de Estado. Durante o período colonial, uma parcela da elite que recebia instrução formal estudava história, embora fosse ensinada em conjunto com temas religiosos e com preocupação para eventos europeus. Até o fato que nos pode parecer evidente da descoberta do Brasil, tão famoso dentro do ensino de história do país, foi motivo de controvérsia, porque enquanto alguns defendiam, que era o Pedro Álvares Cabral, o descobridor, outros acreditavam que era mais científico conceder esse título lá para o Vasco da Gama. Uma coisa, porém, todos concordavam: a história do Brasil teria começado realmente com a chegada dos portugueses e o que traziam do que se imaginava ser a civilização. O primeiro historiador efetivamente brasileiro a produzir uma obra relevante foi o Francisco Adolfo de Varnhagen, que viveu de 1816 a 1878. E ele era conhecido mais facilmente pelo título nobiliárquico de Visconde de Porto Seguro. Cursos superiores de história só vão surgir no Brasil nas primeiras décadas do século XX. E Varnhagen, assim como os demais historiadores do período, eles tinham outras profissões. Lá no caso do Varnhagen, ele era diplomata. Foi, aliás, aproveitando-se dessas atividades na diplomacia, que ele trouxe para o Brasil uma grande quantidade de documentos históricos que foram essenciais para aquela nascente atividade historiográfica. E apenas a título de curiosidade, é dele também o mérito de ter redescoberto o túmulo do Pedro Álvares Cabral. Bom, para ele escrever a história do Brasil era descrever o processo de colonização português e a expansão da religião católica no Brasil. As duas forças que ele, acompanhado por um grande número de elementos da elite brasileira, representadas em obras como a lá do Meirelles, que a gente citou, entendiam como os agentes civilizadores do país. E por último, nós destacamos a ideia da permanência das ideias do Varnhagen dentro dos estudos históricos. Ainda que a estrutura cronológica que criou para a história do Brasil, bem como a sua narrativa, tenham sido criticadas e combatidas, e gradualmente abandonadas dentro do mundo acadêmico, exerceu uma influência cujos efeitos sentimos até os dias de hoje. Na segunda metade do século XIX, o país sequer possuía manuais escolares dedicados à história do Brasil. O primeiro a ser escrito foi escrito pelo Joaquim Manuel de Macedo e publicado apenas em 1863. E ele foi influenciado fortemente pelo texto Varnhagen. Tal adoção acabará por influenciar os demais livros didáticos por quase um século, e foi uma das razões pelas quais a disciplina de história acabou ficando durante muito tempo marcada pelo seu incentivo ao patriotismo, bem como a rememoração de datas e fatos, que, aliás, era essencialmente um modelo de Varnhagen de compreender a história. Os eventos históricos da obra são centrados em acontecimentos que se sucedem ininterruptamente e bem poderiam ser transformados até em manchete de jornal. São pouco mais que fatos, datas, descrições. Apenas a título de comparação, atualmente historiadores agrupam a história em períodos, justamente por considerarem que há, dentro de certos recortes temporais, identidades que podem ser identificadas, por isso têm que ser colocadas juntas. Por isso que temos condições de denominar um período de Renascimento, Antigo Egito, no caso da história do Brasil, divisão mais tradicional, que é a divisão política, Brasil Colônia, Brasil Império, República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar, República Nova.
sendo que esses recortes podem sofrer outras subdivisões. Outras periodizações também são possíveis, a depender da perspectiva histórica adotada. Divisões econômicas serão diferentes das culturais, ambas são diferentes das religiosas, e essa cronologia, ainda que não tenha persistido entre os historiadores, demonstra a preocupação em construir uma análise mais profunda da história do Brasil, agrupando períodos que entendia possuírem certa identidade entre si, um esforço para identificar um sentido para o processo histórico brasileiro. O maior problema relacionado ao uso dessas grandes teorias ocorre quando elas se sobrepõem aos fatos, ou seja, quando não há diálogo entre teoria e fontes primárias, mas um monólogo. A concepção teórica é tida como verdadeira e são selecionados apenas os fatos que comprovem aquilo. Todos os dados que a desmentem são desconsiderados como falsos. Esse comportamento, obviamente, não gera conhecimento, apenas reforça determinada ideologia. Então, um exemplo prático disso é o marxismo ortodoxo, que considerava que a cultura, a religião ou as leis não tinham razões próprias de existência, mas eram derivadas exclusivamente das forças econômicas, e não importava o quanto os fatos desmentissem essa crença. Tomada como verdade, os fatos que a desmentiam eram vistos como irregularidades e ignorados. E aí nos perguntamos qual história é verdadeira? Existe uma história verdadeira? Sob a ótica de quem? Inquietantes reflexões, concordam? E é com elas que os deixo preparados para a próxima aula. Um abraço e até lá!